Então tá bom. Prazer. Professor, muito bem-vinda, viu, Alice? Obrigada. Professor, vamos começar? Sem problemas, podemos começar. Bom, então eu vou fazer uma apresentação do senhor, né, que dispensa apresentações, mas eu vou fazer. É o professor Jorge Colli, é graduado em Histoire de l'Art e Arqueologia e mestre em Histoire de l'Art, né, pela Université de Provence, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e livre-docente em História da Arte e da Cultura pela Unicamp. Realizou pós-doutorado na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. É membro da Associação Internacional de Critique d'Art e da Associação des Historiens de l'Art Contemporain. Recebeu o prêmio Florestan Fernandes Capres de melhor orientador em ciências humanas. Deixa eu só ver quem que está querendo entrar aqui. Ah, olha. Vou acabar a sua apresentação e já digo quem entrou. Pois não. Então, recebeu o prêmio Florestan Fernandes Capes de melhor orientador em ciências humanas, o prêmio Gonzaga Duque ABCA de melhor crítico de arte em 2004, o prêmio de reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz da Unicamp e o prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, Humanas, Sociais, Letras e Artes em 2018. É professor titular aposentado da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e professor convidado das universidades de Princeton e Panthéon-Sorbonne, entre outras. Foi contemplado com a Chaire des Amériques, Paris Panthéon-Sorbonne, e é professor honorário da Universidade Nacional de Colômbia, ex-diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Fichte da Unicamp, pesquisador CNPq 1A e professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Então, professor Jorge Colli, seja bem-vindo mais uma vez. Já começamos aqui o nosso bate-papo. E agora entraram a professora Andréa Verquema e o Rafael Antônio Cruz, a professora Andréa da UERJ, professora de literatura brasileira, o Rafael é pesquisador de África, a presença do Islã na África Ocidental. O Tiago trabalhou com romance francês do século XIX, sobretudo Alexandre Dumas, o romance de aventura de Alexandre Dumas. Sim, o Tiago. Hã? O Tiago é esse que está aí. É o do meio, é. Olha, parabéns, hein? Você trabalhou sobre o meu autor favorito. Primeiro Alexandre Dumas, depois Proust, na minha ordem de preferência. Depois nós vamos voltar e eu vou querer saber por quê. Pode ser? Pode ser. Podemos começar por aí, então. Depois a Marília, que foi minha aluna e também orientanda de iniciação científica, trabalhou Crime e Castigo de Dostoiévski. Vou falar só do século XIX, tá? Mariane Tutui trabalha representação em Debré, né? Representação dos negros, das profissões. Moisés Stahl, que trabalha com história econômica, o café, a cafeicultura no estado de São Paulo. A presença de Louis Couty no Instituto Agronômico de Campinas, né? Que é uma iniciativa de Pedro II, né? O Raoni Aratana, que é o namorado da Mariane, e que eu não sei muito bem a formação. E eu, que o senhor conhece de outros carnavais, né, professor? Que fui aluna do Luiz e sou uma apaixonada pelo século XIX. Então, professor, seja bem-vindo aqui no nosso grupo e eu gostaria que o senhor começasse, então, vamos aí começar pelo Alexandre Dumas, que é um monstro do romance de aventuras, né? Por que o senhor é o seu autor preferido e depois Proust? Não, porque eu não estou dizendo que ele seja melhor do que Proust, não é isso, hein? É uma questão de coração, é uma questão de amor. Porque é o grande, junto com Monteiro Lobato, é o grande autor da minha infância e da minha adolescência. E é um autor ao qual eu volto com muita constância, eu releio com muita frequência, sempre descubro coisas novas e eu tenho assim
como se diz, um fascínio, né, por esse poder narrativo do Alexandre Dumas, esse talento que ninguém mais tem. Ele é perfeitamente, a não ser quando ele emprega muitos, como se diz em francês, nègres, não é? Aqueles escritores, aqueles quando ele não queria fazer um capítulo, ele tinha gente que escrevia por ele, né? O Conde de Monte Cristo, por exemplo, é um romance um pouco desigual por causa disso. Mas quando ele escreve, ele tem uma tal fluência e tem uma tal verdade histórica também, que é o romance histórico é muito, para a gente falar romance de aventura, mas os romances dele são romances históricos. E o romance histórico é um romance muito difícil de ser escrito, porque é preciso convencer o leitor de que, de fato, aquelas coisas eram assim. E no passado, né, que aquelas coisas que ele descreve eram assim no passado. E o Alexandre Dumas, ele tem um rigor histórico muito grande. É muito impressionante. Eu não sei se o Tiago já controlou isso, mas quando você pega os Três Mosqueteiros, os dados históricos, inclusive dados de comportamento social, tudo isso, são extremamente rigorosos. Ele lia muitas fontes do século XVII, não é, para poder escrever. E escrevia com conhecimento e convicção. E ele passa, não é? Ele passa esse conhecimento da história, que é um conhecimento verdadeiro. Eu me lembro uma vez que o Marc Ferraud, que é um grande historiador que veio fazer uma palestra aqui na Unicamp, já há muito tempo, isso nos anos de 1980, e ele disse, não sei por que ele estava falando disso, mas ele disse que ele fez uma vez um curso sobre o reino, ele preparou um curso para a agregação na França, esse concurso, né, importante, difícil, para que você passa para ter uma cadeira no ensino secundário, e que abre muitas vezes a porta da universidade para quem tem o título. Ele preparou um curso e deu um curso sobre o Mistress. E ele disse, eu não me lembro absolutamente de mais nada que eu ensinei naquele curso. Eu preparei, li a bibliografia e não me lembro mais nada. Em compensação, eu sei a história do reinado de Luís XIII por causa dos Três Mosqueteiros. E é verdade, a gente não esquece mais. Né? E os personagens históricos, né? É espantoso a maneira como ele mistura os personagens históricos e os personagens de ficção. Uma coisa, por exemplo, que impressiona muito é o assassinato do Duque de Buckingham, que é um assassinato. Ocorreu, efetivo, histórico. O personagem era, de fato, um puritano, que se chamava... Você se lembra, Tiago? Que se chamava Fersen. E foi esse Fersen que matou o Buckingham. Só que o Alexandre Dumas faz esse Fersen ser o carcereiro da Milady e faz com que a Milady seja manipuladora e tenha feito com que ele matasse o Duque de Buckingham. Então, essa mistura, esse cruzamento de personagens reais, mesmo personagens pequenos da história, com os personagens fictícios, que são poderosíssimos, né, que é quando ele cria. Milady é um personagem absolutamente inesquecível, né? É uma força do mal na Terra, e ele cria uma trama que é fabulosa e convincente, sobre tudo isso, convincente. Os romances, eu não sei, eu não acredito que exista outro romance histórico, seja no século XIX, seja no século XX, que tenha tanta convicção e que fique tanto na cabeça das pessoas como os romances do Alexandre Dumas. E existem vários romances que hoje estão esquecidos,
mas que são belos romances. As peças de teatro dele, né? O Sartre era apaixonado pela peça chamada Kim, que é uma espécie do paradoxo do ator, do Alexandre Dumas. Enfim, é um autor que é considerado assim, um autor para a juventude, mas que eu acho que é muito mais do sim. que isso. Proust, em compensação, chegou muito mais tarde. Não é um autor fácil, para mim, né? Não é um autor fácil, mas eu li e reli, e continuo, e são os autores que, quando eu estou meio doente, agora estou um pouco gripado, se eu ficar mais gripado, se vai ficar de cama, eu vou pegar o Alexandre Dumas e o Proust e colocar do meu lado para ler, que são os autores que me consolam. É tudo isso. Boas companhias, né? As companhias. A gente pode falar um pouco do Stendhal, né? Com o Vermelho e o Negro, por exemplo, que também Claro. tem uma massa de dados históricos enorme ali. Enorme, enorme. Mas a massa de dados históricos do Stendhal, ela é tão grande, ela é tão absurdamente grande, que é preciso um esforço enorme para você fixar. Uhum. Enquanto no Alexandre Dumas, não. Esses dados históricos são tão capitais no Alexandre Dumas que você não precisa de esforço nenhum para fixar. E nós temos muito mais, no caso do Stendhal, a exploração de uma experiência que é uma experiência interna dos personagens, mas de emoções, de sentimentos, essas coisas, que no Alexandre Dumas não tem grande interesse. O Alexandre Dumas é a ação o tempo todo, né? Que torna isso um pouco diferente. É verdade, você falou, de fato, o Le Rouge et Le Noir, a Chartreuse, né? Isso, São romances que têm, como se diz, que têm um caráter histórico. Mas você sabe que eu nunca consigo pensar o Stendhal como um escritor de romance histórico. É isso, não é o essencial nele isso. Então, embora ele seja histórico, me parece uma coisa diferente. Falar nisso, acabou de sair, mas acabou de sair, uma tradução que eu fiz da Lamiel, que é um romance inacabado, para variar, né? Os romances do Stendhal, quando não são acabados, eles são mal acabados, porque ele vai escrevendo, de repente ele diz, não, tem que parar, aí ele reduz aquilo, interpreta uma espécie de numa coisa minúscula, ou então deixa incompleto. E Lamiel é um romance incompleto que eu traduzi agora para a Unesp. Que legal. Eu ainda nem recebi, eles me avisaram que mandaram agora. Quando o senhor tiver em mãos e for lançar, e o senhor me diga que a gente divulga, tá? Ótimo. Eu traduzi uma opção de coisa do século XIX. Se você quiser, eu mando a lista para a Unesp. Por favor. Porque o Gésio teve a gentileza de aceitar todas as sugestões que eu propus. Então tem vários livros que eu queria traduzir e eu pude traduzir para eles. Professor, vamos pegar então a questão do Manet? Quer falar sobre o negro? Sobre a cor preta? A questão é a seguinte, quer dizer, eu acho que um dos problemas dos estudos sobre o Manet é que há uma espécie de dificuldade. Mas ninguém quer falar nada? Só eu que estou falando? Não tem ninguém esperando. Eu falei para eles, tem que colocar perguntas, porque o professor gosta de responder. Mas, enfim, vou falar um pouquinho, então, do Manet. Isso. Que é uma coisa um pouco... O Manet é um pintor muito complexo e, muitas vezes, ele é resolvido apenas como inventor da pintura moderna e como um precursor dos impressionistas. E, na verdade, ele tem características pessoais que são muito singulares e próprias dele. Uma dessas características é o fato de que, ao contrário dos impressionistas,
que queriam dissolver o mundo, né, numa espécie de conjunto de pinceladas atmosféricas, ele tem uma necessidade absoluta da estrutura de composição. E ele constrói os quadros, né? Pode pegar qualquer quadro do Manet, você vai ter lá horizontais, verticais, oblíquas, bem sólidas, bem estruturadas, volumes. Mesmo no momento em que ele está muito próximo dos impressionistas, essa preocupação com a estrutura, que é uma preocupação, digamos, da grande tradição da pintura. Os impressionistas estão roendo essa tradição, eles estão dissolvendo tudo. Eles podem fazer quadros imensos, como Monet, as ninféias, mas são quadros que não têm uma estrutura que sustenta. Ele se sustenta por essa espécie de magnífico tecido, essa tecelagem de tons e de pinceladas, que fluem, absoluta fluência. Enquanto que o Manet não, ele é estruturado, profundamente estruturado. E isso faz com que ele se vincule às tradições da pintura, né, às fortes tradições de composição da pintura. E que ele não tenha ele não possa ser considerado ou reduzido às práticas do impressionismo, pelo menos do impressionismo no seu período mais heróico e mais caracteristicamente impressionista. E do ponto de vista dos negros, isso também é uma coisa interessante, porque os impressionistas eles abolem, não é, o negro. E o Manet tem um fascínio pelo negro. Só que não é um negro como era usado na pintura ensinada na Escola de Belas Artes, que você coloca o tom negro para fazer a sombra. O tom negro faz parte da dosagem da luz, em que você coloca um pouco a sombra. No caso dele, não. Ele gosta do negro como uma espécie de elemento objetivo do cromatismo. E ele integra o negro sistematicamente. Na sua pintura, ela incorpora esse negro. É um negro de fuligem. É um negro opaco, um negro de fuligem. Vocês podem pegar qualquer pintura que seja dele, talvez algumas mais próximas do impressionismo seja mais difícil de encontrar, mas na grande maioria vocês têm sempre uma presença desse tom de negro, que ele gosta, e que ele vai buscar na pintura espanhola do século XVII, mas que ele não usa como na pintura espanhola do século XVII. Ele usa numa mistura de cores. Você pega aquele célebre quadro, né, que é a partir do poema do Baudelaire, não é, a bailarina espanhola, a dançarina espanhola, o Bijou Rose Noir, aí você vê exatamente isso. Quer dizer, é um preto que é passado por cima, não é misturado com outras coisas. É um preto que é posto no quadro. E não é para brilhar, não é um negro que brilha, é um tom que é opaco. Os quadros deles são muito luminosos, justamente por isso ele usa cores luminosas, mas ele usa o negro como um elemento cromático e não como um elemento da sombra. E isso é muito específico dele. É difícil achar algum pintor, a não ser algum epígono, que use o negro dessa maneira. E então é uma coisa que me fascinou muitíssimo. E quem gostou muito dessa história que eu escrevi sobre o pigmento negro na pintura do Monet era a Renina Katz. Ela fez uma vez uma exposição de gravuras onde eram só gravuras em preto e branco, litos em preto e branco, não coloridas. E ela pôs, quando eu cheguei lá, estava lá
a passagem que eu tinha escrito sobre o Manet na parede, que ela queria associar com a produção dela. Eu fiquei muito comovido, e uma coisa imerecida, mas que me deixou muito feliz. Eu acho que é isso, não é? Tem, é claro, ou por coincidência, ou por consciência, o Manet tem esse aspecto, que é o aspecto do negro na vida moderna, o negro baudelairiano, né? O tom negro da vida moderna, o tom negro nas roupas masculinas, o tom negro na fuligem das fábricas, o tom negro no breu dos barcos. E quando a gente pega, por exemplo, aquele quadro Música nas Tulherias, é espantoso, porque é um quadro absolutamente luminoso, e ele faz uma espécie de poema de tons negros por causa das casacas e das cartolas. Uhum. E, da mesma maneira, naquele quadro sobre o baile na ópera, não é? Uhum. Onde existe uma opção de cavalheiros, é um bloco de cavalheiros, então todos de roupa preta. A história do Baudelaire da roupa preta do século XIX. Todos de roupa preta, todos de cartola, e tem como é que chama? Um arlequim, que é uma mulher vestida de roupa colorida, contrastando com aquele conjunto, com aquele negrume que está lá. Uhum. Então, era um pouco isso que eu explorei naquele texto, e fico feliz por você ter notado. Ah, lindo. Aquele texto é maravilhoso. Eu posso projetar aqui para eles verem os quadros, professor? Claro que pode. Eu não sei fazer isso, mas você sabe. Tá aí, né? Então, eu até quis reproduzir um detalhe porque assim de longe, numa reprodução pequena como essa, não dá para ver muito bem, mas eu quis reproduzir um detalhe desses bordados que vocês estão vendo. Ele tem flores vermelhas, né, bordado. Uhum. E quando a gente chega perto, você tem o fundo negro e você tem uma presença de tons negros, só que a reprodução era um pouquinho falsificada, mas ela tem uma presença de tons negros à volta, invadindo esses bordados vermelhos, e tem o cinza do leque, que é central, que é o ponto de luz, mas é um ponto de luz um ponto de luz que não é puramente, como dizer, que não é puramente branco, é um branco sujo quebrado pelo cinza. E é isso, o Biju Rosenoir. Aqui, professor. Como? Olha aqui o detalhe da saia. É isso. E se vocês procurarem, vocês vão acabar sempre encontrando, como se diz, essas composições em negro. E vocês estão vendo, você pode recuar um pouquinho o quadro para a gente ver todo ele? Peraí. Agora eu perdi ela aqui. Só um minuto. Não, mas eu queria simplesmente dizer para vocês, não é, que esse negro está na saia, ele não está na sombra. Quando a gente chega perto, tá vendo? Você tem esses tons um pouco mornos, né? Esses tons no fundo que são meio quebrados, meio sujos, mas eles não formam a sombra. Não tem nada a ver com a sombra dos caravagistas espanhóis que ele conhecia. Ele coloca o negro como um componente da saia. Uhum. E ele vai colocar no chão essas tonalidades, embora a imagem seja um pouco traiçoeira, a sombra não é exatamente negra, né? A sombra ela tem uns tons escuros,
mas a sombra que ela está projetando no chão, uma espécie de mancha que está no chão, ela forma como uma presença escura no chão. Ela não é a sombra modeladora, a sombra do caravagismo. E o negro está aí presente quase como de uma forma autônoma, mas de uma maneira afirmando a sua estranha beleza, que não é a beleza das pinturas impressionistas. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Está aparecendo? O quê? O das Tulherias. Ainda não. Ainda estamos com a Lola. A Lola de Valonça. Agora acho que foi. Agora sim. Aí. Então, vocês estão vendo? É claro que é um quadro luminoso, vocês estão vendo os verdes no fundo, e essa abertura, essa leve abertura que aparece no centro, no alto do centro do quadro, que é azul. Então, é um quadro que tem cores luminosas, mas que tem uma presença do tom negro marcante justamente nas roupas. Desculpem, eu peguei de ontem para hoje esse resfriado. Os tons marcantes nas roupas, que são as roupas masculinas, vocês estão vendo como ele forma um tema cromático e poético das cartolas e das casacas. E se vocês olharem essas senhoras, essa senhora que está no primeiro plano, essas duas senhoras, elas estão com um extraordinário guarda-pó amarelo. Uhum. E aí, quando a gente chega perto, você percebe que esse guarda-pó amarelo tão luminoso é marcado por cinzas, que em princípio formam as dobras das cores, e por uma barra, que é uma barra negra. Uhum. E se a gente chegar perto, por exemplo, da silhueta dessas cadeiras muito leves, vocês vão ver que muitas delas elas têm uma espécie de sublinhar de tom negro. E o que é uma coisa fascinante, né? Olha aí, quer dizer, a gente passando por perto, olha a quantidade de tons cinza, de negros, que ele vai pondo como forças cromáticas, e não como substituto da sombra. Um outro aspecto que eu também acho que é muito importante e que é muito pouco visto na pintura do Manet é que todos os quadros do Manet, olha esse véu, não é? Esse véu negro em cima do rosto dessa senhora. Não é? É um prazer pictórico a presença de todos esses negros ali, em contraste com um azul absolutamente exuberante, pedra preciosa. Não é um jogo de transições, é um jogo de justaposições e de efeitos de contraste. Esse rosto é maravilhoso, não é? É uma coisa estupenda essa maneira de conceber o rosto plasticamente e com essa força cromática. E o que eu queria dizer também eu estava falando, não é uma coisa que ele herda, que ele emprega nos quadros dele no período quando ele pinta, é que ele sempre pressupõe o espectador. Ele sempre pressupõe o espectador. É como naquela análise que o Foucault fez do quadro das meninas, né? O espectador está sempre presente. E é isso que causou o grande escândalo da Olímpia. Uhum. Porque o que acontece naquele quadro da... E nesse quadro também, na verdade, nós estamos... Chama-se a música nas Tulherias. Cadê a música? Onde está a música?
A música somos nós. Nós estamos no palanque olhando para o público, exatamente no lugar do maestro. Aqui nesse é mais visível ainda, né? Aí, esse é um poema, não é? É um poema de maravilhoso. Tons negros usando a roupa, que é uma roupa, aquela roupa que o Baudelaire dizia que era uma roupa de, como se diz, de agente funerário, e que era a roupa do século XIX. Os poucos tons, um buquê, aquele, como é que chama? Aquele Arlequim, que eu falei para vocês, está de costas, o personagem feminino mais luminoso, os brancos do plastron, né, das camisas, e esse jogo de inclinações das cartolas com os reflexos e com essa presença do negro, essa enorme massa negra no não é? Essa enorme massa negra no centro que é o centro das roupas. É isso. Fantástico. Marília. Diga, quem que levantou? Marília quer perguntar. Marília. Diga, Marília. Oi, professor, boa tarde. Oi, boa tarde, Marília. É um prazer ter o senhor aqui. Eu peço desculpas por não ligar a câmera, tá? É por motivo de força maior. Tá bom. E o senhor me desculpa. Então, professor, eu estava vendo algumas coisas sobre o senhor, né? E uma das coisas que eu achei interessante é que o senhor como é que fala? Pesquisa, né, as manifestações artísticas do século XIX e XX, né? Que abrange. Tá. E aí, nesse caso, eu gostaria de saber, assim, porque eu sou totalmente leiga em história da arte, mas quais são as principais mudanças em termos históricos, assim, se eu olhar uma arte do século XIX, uma arte do século XX, o que é mais impactante, o que mudou mais, o que é mais marcante? E também eu queria saber como essas mudanças vão dialogar com as mudanças socioculturais da época. Bom, é um grande tema, né? É um tema, assim, para a gente conversar longamente, tema para um curso. Mas é uma coisa interessante, eu vou tentar dizer algumas coisas, o que eu puder aqui para você. É o seguinte, né? Então, tem tanta coisa que é tão difícil, é difícil pensar por onde começar. Eu vou tentar contar para você um pouco o seguinte, e você vai me permitir falar de mim mesmo. Eu nasci em 1947, o que significa que daqui 2 anos eu tenho 80 anos. É bastante, eu vivi bastante. E eu vi várias coisas acontecerem nesse período que eu vivi. É quase um século, né? E uma das coisas é que, quando eu comecei a me interessar por arte, na minha adolescência, ou seja, nos anos de 1960, havia uma tirania da modernidade. E vocês não podem ter muita ideia do que era essa tirania, porque tudo aquilo que não fosse arte considerada moderna era lixo. Era absolutamente lixo, era mesmo. Os museus não expunham, os quadros se perdiam, às vezes eles eram enviados, na França principalmente, eles eram enviados para administrações, depois ninguém mais sabia onde eles estavam. E os quadros que não eram considerados modernos, né, estou falando. E para você ser considerada, para se considerar que uma obra, qualquer obra que fosse, escultura, pintura, ou mesmo arquitetura, fosse verdadeiramente arte, era preciso que ela fosse moderna.
Então, nessa época, olhar para a arte do século XIX, nesse período, 1960, era fazer uma grande seleção. Só aqueles que eram designados como artistas modernos é que tinham direito de entrar para a história. Existe um livro de um sociólogo, um historiador da arte sociólogo, chamado Pierre-Antoine Castel, que é a história da pintura francesa, e se vocês pegarem o século XIX, vocês vão ver que é uma coisa, uma redução completa, não é? Em relação a uma teleologia, um evolucionismo, não é? De uma pintura que vai se abrindo para a modernidade. E isso, como a modernidade, esse grande movimento que triunfa numa boa parte do século XX, como a modernidade é profundamente autoritária, ela descartava o resto como não sendo arte. Só depois, só a partir dos anos de 1980, que começou a se ter uma visão da arte do século XIX como uma arte que era feita de toda a produção do século XIX. Não só daqueles que eram considerados modernos, mas de toda a produção. E teve um grande historiador da arte, que se chama Henri Faucillon, e que é um dos grandes pensadores ao qual eu sempre me refiro, que escreveu uma obra enorme chamada A Pintura do Século XIX e XX. Só que essa pintura do século XX vai até 1920, porque foi quando ele escreveu. E nos anos 1920. E ele, ao contrário dos historiadores seletivos dessa modernidade, ele incorporava tudo. Ele faz uma verdadeira história da produção artística do século XIX, dos grandes mestres, dos grandes gênios, mas dos pequenos também, dos modernos e dos não modernos. Mas isso era uma exceção absoluta. Só a partir dos anos de 1980 é que se começou a ver, no seu conjunto, a produção do século XIX, a partir do século XX, como uma produção total. E a manifestação mais forte dessa virada foi um museu que se abriu em Paris, no final dos anos de 1980, no meio dos anos de 1980, chamado Musée d'Orsay. E era um museu no qual, ao invés de separar a pintura, como era até então, né, a pintura dos impressionistas, a pintura dos modernos, que estavam ou no Louvre ou no Jeu de Paume, eles disseram, não, a partir de 1848, nós vamos colocar tudo que é importante. Tudo que foi significativo na época, não que nós estamos escolhendo a partir, não sei se está claro o que eu estou querendo dizer, não aquilo que nós fazemos de seleção a partir do século XX, do nosso olhar moderno, mas aquilo que o próprio século XIX sublinhou como relevante e modificou completamente o olhar. Inclusive, as pessoas vão ao Musée d'Orsay e vão, muitas vezes, querendo ir ver diretamente os Monet, os Van Gogh, os Pissarro, Renoir, e eles estão no andar de cima, você tem que tomar um elevador para subir, para ir buscar. E quando você entra, você tem uma espécie de grande sala, que era uma antiga estação de trem, uma grande sala no qual você tem um monte de esculturas que eram chamadas de esculturas acadêmicas, e lateralmente você tem, quer dizer, o grande quadro que está nessa sala era o modelo do quadro considerado como acadêmico, que era o quadro dos Romanos da Decadência do Couture, né, que era o
quadro acadêmico por excelência que está lá recebendo todas as pessoas. Então, uma virada na nossa percepção, e nós sabemos hoje apreciar as duas coisas. Apreciar aqueles que são modernos, que se consideravam modernos, que se destacavam daquela pintura, de um outro tipo de pintura, mas também sabemos apreciar esse outro tipo de pintura. E sabemos fazer a relação entre elas. Porque é claro que eles se olhavam. Os campos inimigos, dos modernos e dos atrasados, um olhava para o outro. E um chupava do outro. E isso tudo é uma coisa que vai se revelando. E também, se eu quiser entender a sociedade do século XIX, eu não posso me limitar à pintura moderna, que atingia um público muito restrito, muito mais restrito do que essa pintura que era considerada acadêmica. Então, era essencial para a compreensão do século XIX. E hoje, felizmente, nós temos a possibilidade de perceber a produção do século XIX como um todo. E hoje, o grande prazer, justamente, das exposições, é de misturar, pegar o quadro dito acadêmico, pôr ao lado do quadro do Manet, e aí a gente vai vendo as relações, etc. Não sei se eu respondi, mas talvez seja isso que eu possa dizer. Se você tiver alguma coisa mais a perguntar... Não, tá ótimo, professor. Muito obrigada. Tiago. Oi, professor Colli, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Professor, assim como a Marília, eu também sou meio leigo com a história da arte, mas falando do nosso século, a gente está enfrentando muitos problemas com a inteligência artificial, né? E em 2022, um livro foi desclassificado do Prêmio Jabuti por gerar uma arte e teve o maior rolo. Eu gostaria de saber como que o senhor enxerga essa produção que é dita como arte, mas não é. Por que não é? Porque ela pega várias artes de vários autores e cria uma falando que é dela, mas não é dela. Tem gente que diz que isso é arte? Sim, a editora, não sei se o senhor conhece, que é a literatura... Peraí, deixa eu pegar aqui. Clube de Literatura Clássica lançou uma edição em 2022 do livro Frankenstein. E nela, a capa, ela tá com uma foto do personagem, né? Só que a fotografia é gerada por inteligência artificial. Eu gostaria de saber a visão do senhor em relação a isso. A questão, Tiago, nunca é a origem do objeto artístico. A questão é o momento da recepção. Se a recepção diz, olha, isso é arte, esse objeto se torna arte. Se a recepção diz, isso não é arte, esse objeto deixa de ser arte. É uma questão que se passa na recepção. E eu tenho até um exemplo, olha, que essa pintura que eu falei para vocês, que é chamada de pintura acadêmica, ela era considerada tão pouco arte que aqui em Campinas, onde eu moro, havia um grupo de pintores de vanguarda. Uma vanguarda meio tardia, mas, enfim, chegou em Campinas nos anos de 1960. E eles eram gente que queria fazer arte moderna. E o que eles fizeram? Havia um museuzinho em Campinas, naquela época, que era um museu que tinha umas coisinhas de pintores locais, umas paisaginhas, umas coisas assim. Eles foram até lá, pegaram tudo e fizeram uma fogueira na frente, fizeram um alto da fé na frente do museu. Porque era tão pouco arte que eles consideravam isso não arte. Na história da arquitetura, ainda é mais espetacular, porque vocês vejam, os velhos palacetes da Avenida Paulista, eles foram destruídos dos anos 60 aos anos 70.
E por que eles foram destruídos? Porque aquilo não era arquitetura. Aquilo era uma arquitetura que não era moderna, que não tinha interesse, que era uma arquitetura um pasticho de outras coisas, etc. Hoje, se os prédios estivessem ainda na Paulista, eu duvido que algum empreiteiro de obras conseguisse derrubar. Porque nós mudamos completamente a nossa visão em relação a esses prédios. Naquela época podia derrubar porque não era arte, não era arquitetura. Hoje nós consideramos esses prédios elaborados, neo-Luís XV, neo-Renascimento, neo-oriental, o diabo, a gente considera que são coisas fascinantes, que são coisas do passado, que merecem estar presentes. Há pouco tempo para mim, não para vocês que estão ainda nos cueiros, mas para mim é pouco tempo. Nos anos 60 e nos anos 70, demoliram, destruíram. Foi possível fazer isso sem haver protesto. Os historiadores da arquitetura diziam, não, isso de fato não é arte. O que é arte? A arte é Niemeyer, a arte é Lúcio Costa, a arte é a arquitetura moderna que o Brasil está fazendo. Não são esses prédios aí de ricaços que construíam palacetes orientais, ou neogóticos, ou diabo. Hoje isso teria mudado. Então, eu acho assim, se no futuro nós tivermos uma convicção, a arte é uma questão de crença, Tiago, não é nem religião, é uma questão de crença. Se nós tivermos a convicção, a crença de que uma obra produzida pela inteligência artificial é arte, ela passa a ser arte. Não sei se isso ficou claro. Mas é isso. Por que nós achamos que uma banana pregada na parede é arte? Por que nós achamos? Porque nós acreditamos que aquilo é arte. Se a gente não acreditasse, não é arte. Se você não acreditar, não é arte. Tem mais alguém aí querendo que eu estou aqui? Raoni. É o Raoni. Raoni, gostei muito. Ou é Raoni? Você está mutado. Você está aí? Ele está sem som. Dá para ver que ele foi embora. Não, ele está aqui, mas ele está sem microfone. Coloca no chat, Raoni. Professor, e como fica a questão dos direitos autorais nesse caso? Bom, a questão dos direitos autorais foi... Oi, consegue escutar? Perdão. Você quer fazer a sua pergunta? Quero, por favor. Boa tarde, professora Ana Beatriz. Boa tarde, professor Jorge. Boa tarde. Professora, na apresentação, falou a meu respeito. Eu sou formado em História, tá? E dou aula na rede estadual. É uma honra estar participando dessa atividade aqui com o professor. E eu tenho uma pergunta sobre Gustave Courbet. Diga. E a Comuna de Paris. Sim. Então, sabe-se que completou 154 anos da Comuna de Paris e Gustave Courbet ele foi uma das lideranças no campo das artes desse período, né? Foi. Bem, uma das principais atividades dos comunards e dos populares foi a derrubada da coluna de Vendôme. Isso, da coluna Vendôme. A derrubada da coluna de Vendôme enquanto um símbolo, né, inicial da comuna. Uma coluna militarista e que eles queriam derrubar. Exatamente.
eu gostaria de saber qual seria a relação do Gustavo Colbert, se é que houve uma relação direta ou indireta com esses atos de, podemos dizer, iconoclastia, de uma arte talvez ligada às classes populares e de um novo cenário parisiense em face à guerra franco-prussiana e à revolta da classe operária, dos artesãos. Olha, E qual posto que o... Perdão, professor, só elaborar aqui. E qual foi o posto de Gustavo Colbert? Qual a relação que ele teve, ou não, direta ou indireta, com isso? E qual a concepção que ele tinha das artes dentro desse período dos 72 dias e a posteriori? Não sei se ficou muito bem elaborada a pergunta, mas é mais ou menos isso. Não. Ele era o presidente da comissão das artes da Comuna. E foi por isso que, quer dizer, e foi decidido que iria se derrubar a coluna Vendôme, o que foi feito. E depois, não é, quando surgiu a Terceira República, ele foi acusado de ser o responsável pela destruição da coluna Vendôme. Não foi ele o culpado, era evidentemente o grupo do Comitê de Proteção, do Comitê das Artes durante a Comuna, que havia decidido isso. Mas houve um julgamento e o Courbet foi condenado a pagar a reconstrução da coluna Vendôme. Ele chegou a ser preso, ele teve num momento em que ele pôde, por questões de direito, sair da prisão de Saint-Pélagie, ele fugiu para a Suíça e ficou 7 anos lá, onde ele morreu. Ele morreu em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, porque ele não podia voltar. Ninguém, eu acho que, a não ser que você seja um multimilionário, Rothschild, sei lá quem, seria capaz de pagar a construção da coluna Vendôme. Um pintor não tem os recursos suficientes para pagar. Então, ele terminou exilado. O Courbet sempre teve uma posição que era uma posição, digamos, revolucionária, uma posição de vanguarda política. Era muito uma posição... o Courbet era um personagem muito barulhento, ele era muito presente, ele falava alto, ele agitava dessa maneira as coisas, e ele era muito próximo do Proudhon, né, o socialista Proudhon. E ele participou, né, ele fez parte da revolta de 48 e depois fez parte da revolta da Comuna. E ele tinha esse engajamento que era o engajamento pessoal dele. E é uma coisa interessante. Você é Raul ou Rauli? Raoni. Então, Raoni, é uma coisa interessante, porque o Courbet separa a produção artística dele do seu engajamento. E as pessoas ficam falando que o Courbet, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes se fala, o Courbet, ele era um realista, né? Ele cria, inclusive, ele fala desse movimento que é o realismo, e, portanto, ele era a favor das classes mais desfavorecidas. Mas não é bem isso que ocorre. Não é? O Courbet, ele não tem uma pintura que é uma pintura engajada. Ele teve 2 quadros, que foram os 2 destruídos, que puderam ser considerados engajados. Um eram os quebradores de pedras,
Um velho e um menino quebrando pedras para fazer uma estrada. E o outro era um quadro anticlerical, que se chamava, se a minha memória é boa, Depois da Ceia ou Depois da Missa, não me lembro mais. É o do enterro, não é? Não. É um quadro anticlerical que também foi destruído, que foi comprado por uma senhora católica muito piedosa, que queimou o quadro, porque ele pintou um quadro e ele disse: eu vou pintar com muito cuidado. Ninguém vai poder dizer que esse quadro é um quadro mal pintado. Eu vou pintar como Rafael. E ele pintou um bando de padres saindo bêbados depois da missa, depois da ceia. Eu vou achar o nome exato aqui para vocês, senão fica ruim. Que se chama A Volta da Conferência, Le Retour de la Conférence. E nós só temos uma imagem em preto e branco. Se você procurar, você vai ver, Ana, porque foi essa senhora católica que ficou tão indignada que ela pintou esse quadro, mas que ela queimou esse quadro. Mas o Courbet, a grande estratégia do Courbet como promotor da sua pintura era o escândalo. E ele queria provocar escândalo o tempo todo. E esse quadro foi um dos quadros destinados, de fato, a provocar escândalo e a lançá-lo como um pintor célebre. Mas as obras dele, de fato, a grande maioria, não é uma obra... Você conseguiu achar? Achei. Isso aqui é um esboço, né? Isso aqui é um esboço do Retour da Conférence. E que não dá muito para ver os padres bêbados, mas tem uma gravura aqui, enfim, não importa. Ele queria provocar escândalos, ele provocava escândalos. Então, com isso, ele conseguia se autopromover. Mas os quadros dele tinham pouco de engajamento social ou político. Ele mesmo dizia uma vez, ele fez sobre o Império, ele fez uma pintura ele fez várias pinturas desse tipo, tinha uma em particular que era um conjunto de cervos, que ele adorava a caça, era um conjunto de cervos na floresta. E ele disse: eu vou expor esses cervos da floresta e vão dizer que se trata de uma metáfora de conspiradores querendo instaurar a república. E ele tinha uma frase que ele repetia muito, ele dizia: eu pinto o que eu vejo. E esse eu pinto o que eu vejo é uma frase importante, porque esse ver para ele é um ver da cultura. Ele não podia pintar, por exemplo, operários, porque ele vinha de uma cultura de camponês, ele vinha de uma cultura de caçadores, e ele vinha da cultura da aldeia dele. E ele era realista porque ele olhava para aquelas coisas como era a pintura dele, como era o mundo dele, o mundo da cultura dele, e ele transpunha para a tela. Algumas delas, evidentemente, causaram um terrível escândalo. Você estava falando do enterro em Ornans. O enterro em Ornans, ele pintou essa pequena cidade, que é a cidadezinha da qual ele era originário, e pintou numa espécie de celeiro
e é um quadro que foi feito com os personagens, com as pessoas da cidade. Era um enterro. E essas pessoas vinham, faziam questão de vir posar para ele fazer o quadro. Quando alguém não era chamado, ficava muito bravo, queria fazer parte, queria estar presente no quadro. Até o momento em que o quadro foi exposto, e os jornalistas, que na época tinham uma relação muito sensacionalista com as artes, fazem um escândalo dizendo que aquele quadro era uma pintura, não é, de idiotas degenerados, de pessoas de um horror, de uma feiura tremenda, e aí a coisa virou, e ele não pôde mais voltar para o não, quer dizer, voltou mais tarde, mas enfim, ele foi assim profundamente mal visto em Ornans, porque o quadro tinha aparecido como uma espécie de caricatura grotesca dos personagens que viviam nessa cidadezinha. Mas não era, de fato, um quadro engajado politicamente. Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, você fazer um enterro numa pequena cidade não tem uma relação direta com nenhum movimento político, nem sequer com a descrição da vida moderna, porque, ao contrário, é um enterro profundamente arcaico, é um enterro como se fazia há décadas, se repetiam há décadas, com as mesmas roupas dos padres, com os coroinhas, com o mesmo tipo de acessórios. Era um negócio profundamente arcaico, não era nem um pouco moderno aqui. E, portanto, ele não estava fazendo o retrato por exemplo, que poderia fazer, se quisesse, do operário sendo explorado pelo patrão. Ele não era o naturalista do Zola. Ele era o pintor que pintava aquilo com que ele tinha familiaridade. Aliás, esse quadro do Enterro em Ornans, para mim, o ponto de vista digamos, da grande ruptura do quadro é uma ruptura dentro da própria história da arte. Porque você tem um quadro em frisa, uma procissão, como pode ser, por exemplo, a coroação de Napoleão por Davi, na verdade, a coroação de Josefina, mas enfim, todo mundo conhece como a coroação de Napoleão de Davi, com a diferença de que esses quadros em frisa, suntuosos, estavam lá para exaltar um soberano, para exaltar um herói. E o quadro do Courbet, ele está em volta de um buraco. Ele está em volta de um vazio. E nós nem sabemos quem está sendo enterrado. Isso, para mim, é a ruptura. Quer dizer, eu pego as dimensões, o tamanho da pintura de história, o quadro imenso, enorme que ele faz, que é o mesmo com que se pintavam batalhas, e se pintavam cerimônias, e pintavam cenas religiosas, esse quadro, para fazer o quê? Para pintar as pessoas da sua aldeia, que os jornalistas vão achar justamente grotescos e com rostos de idiotas degenerados, e para celebrar um buraco que está no primeiro plano. Isso é uma grande ruptura dentro do esquema da pintura de história. É uma pintura de história anônima. A pintura de história é sempre para exaltar o herói. E ele faz, pela primeira vez, uma pintura de história anônima. Para exaltar alguém que nós não sabemos quem é. O morto que está sendo enterrado, que está vindo do lado esquerdo num caixão, que vai ser posto naquele buraco, naquele vazio. Então, você veja, quer dizer, há uma separação entre a produção histórica do Courbet e a própria ideia de engajamento. É uma coisa muito mais complexa do que
do que imaginar uma relação imediata em que a sua arte exprime o seu engajamento. Aqui o que nós temos é um quadro que escandaliza, porque ele está fora todos os hábitos da pintura de história, mas é um quadro que fala das pessoas da sua aldeia, das velhinhas, dos personagens que vivem ali e que estão acompanhando o tempo. Não sei se ficou muito claro, Raoni. Obrigado, professor. Ficou assim. Muito obrigado. Muito bem. Então, mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, o que o senhor acha? Mariane quer falar, deixa ela falar. Não, fala você primeiro. Pode falar, professora. Fala. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. É uma alegria imensa ter o senhor aqui conosco. E eu que estou contente de estar com vocês, saber que um grupo do século XIX, para mim, me enche de felicidade, sabe? Porque, como eu disse, quando eu comecei a estudar o século XIX, o século XIX era execrado. Se salvavam algumas coisas do século XIX, mas não o século XIX. Eu sempre digo isso, que eu estudava estética com a professora Ajuda de Meri Souza na USP, ela, sobrinha de Mar de Andrade, ensinava que a arte era arte moderna. E eu adorava ver aquelas pinturas lá da Pinacoteca do Estado, aquelas pinturas ditas acadêmicas, mas ia com um peso na consciência enorme, porque me diziam que aquilo não era arte. E então, eu saber que tem um grupo agora estudando o século XIX, eu acho fantástico, uma coisa maravilhosa. Mas diga, desculpe, interrompi você. Imagina. Bom, recentemente eu li O Corpo da Liberdade, né? E gostei muito do capítulo sobre as cartas de Manet. Achei muito interessante, né? Porque é um adolescente no Brasil em uma aventura tropical, né? Exatamente. Eu gostei muito da parte que o senhor coloca que o Manet ele é atraído pela vida urbana, assim como o Debré, né? E Sim. ele fala sobre várias passagens, né? Dos negros, do intrudo, que eu gostei bastante, contando sobre os limões de cheiro, né? E aí você coloca que Manet parece encontrar o seu equivalente, né, nas imagens de Debré. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre isso. Eu pesquisei as festas, né, o intrudo, inclusive, nas obras de Debré. Então, para mim, seria maravilhoso se o senhor comentasse um pouquinho mais sobre isso. Sabe, Mariane, uma coisa que eu constato, eu não tenho a pretensão de explicar, mas eu constato, é o seguinte: a nossa cultura, a cultura brasileira do século XIX, com raríssimas exceções, é uma cultura, eu acho que isso vem de uma herança, é uma convicção minha, mas eu estou jogando aqui como se eu estivesse conversando com você num botequim, não é para levar muito a sério. Mas eu acho que é uma herança da cultura católica lusitana, que foi instaurada no Brasil. E essa cultura católica lusitana é uma cultura altamente erudita. E ser erudito significa que você está mergulhado nos livros e não no mundo que o envolve. Se nós quisermos ter uma ideia mais ou menos aproximada do que podia ser a vida nos tempos da colônia no Brasil, nós temos que buscar os quadros dos holandeses que eram protestantes. Eles vão para a paisagem, eles vão fazer uma documentação, eles fazem um levantamento científico. Portugueses não. E isso se passa para o século XIX. E a arte do século XIX é uma arte que recusa olhar diante de si. Vive num mundo profundamente imaginário. Isso é verdadeiro também para a literatura.
e ela só se rompe de verdade com a chegada do naturalismo, com a chegada de Aloysio de Azevedo. É que aí você tem uma descrição do que é um cortiço no Rio de Janeiro. Nem Machado de Assis, que é um gênio entre os gênios absolutos, a presença da cultura, de uma cultura específica brasileira à volta dele, é relativamente pequena. Eu posso fazer um inventário. Eu posso descobrir no conto, o Conto da Vara, por exemplo, a relação entre escravo doméstico e patroa, e como ela não se priva em dar uma sova na criança. Mas o que interessa ao Machado de Assis não é tanto a descrição dessa relação de crueldade com a criança, mas a relação de covardia do narrador. Porque ele tem que buscar a vara. E ele podia protestar e dizer não. E ele não protesta, ele vai buscar a vara. Então, mesmo no Machado, o que aparece de cultura brasileira é em filigrana. É interessante, dá para fazer uma tese até, a presença do Brasil nos livros de Machado e Assis. Mas é uma coisa incomparável, por exemplo, com o cortiço do Aloysio de Azevedo, que aí você tem um processo descritivo muito claro de como se vive no lugar daqueles. Mas, na grande maioria, a produção literária brasileira é uma produção que não... produção literária e histórica é uma produção que não se interessa por aquilo que vê. Se você vai procurar os pintores indianistas brasileiros, eles são indianistas como é José de Alencar. Ninguém vai acreditar que Peri seja um índio que tenha minimamente a vontade de ser percebido como uma realidade brasileira. É puramente imaginário. É um herói. É uma busca de um passado mítico. Uhum. É magnífico, eu adoro José de Alencar, não é isso? Mas você não vê. Ora, isso ocorre também com a pintura, e os únicos que vêm no Brasil são os estrangeiros. É por isso que nós temos, por exemplo, Debré, Tonet, Rubens têm um papel essencial, porque são artistas importantes e porque eles têm um cuidado com a documentação. Eles vêm com o espírito científico, não é? O Debré é um homem que herda o espírito científico das luzes e quer fazer um inventário, quer descrever, quer constatar, não é? Como as coisas são no Brasil. Você pode dizer, não, mas aí ele pegou um índio e fez, usou um outro acessório que não era daquela tribo, sei lá, uma coisa desse tipo, mas a intenção de retratar uma experiência vivida, né, no Brasil está ali presente. Tem um personagem que eu gosto muito e que eu tenho muita vontade de escrever sobre ele, e que eu sempre disse, quando eu me aposentar, eu vou escrever sobre ele, fazer um livro sobre ele. Mas eu não contava com o fato de que, depois que eu me aposentei, eu fiquei imensamente preguiçoso. E o livro não vai sair porque eu não tenho... Eu fiz levantamento, pesquisa, tudo, mas todo o material está aí. É um escultor francês chamado Rocher, Louis Rocher. E esse Louis Rocher foi um excelente escultor, cuja infelicidade veio do fato de que a sua obra-prima está no Brasil e não na Europa. É um monumento extraordinário, que é o monumento a Pedro I, que está na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Ora, o que faz esse Rocher? Esse Rocher tem um fascínio
pelas culturas não ocidentais. Tanto que ele estudava chinês para descobrir a China, foi o autor de uma gramática chinesa, ele tinha uma visão antropológica, por assim dizer. Então, o que ele faz? Ele pega índios que vinham para o Rio de Janeiro e molda, faz bustos, que hoje estão no Museu del Homem, bustos de gesso, pintados de verde para imitar o bronze. E são retratos. Né? A gente vê, são retratos, são de fato retratos. E por que ele faz isso? Porque ele quer usar esses retratos para fazer as alegorias dos 4 rios. São 8 personagens, homem, mulher, índios, que estão aos pés do Pedro I. Então, ele não quer fazer uma alegoria imaginária, ele quer pegar um modelo, que é o modelo concreto do indígena, para pôr no pedestal da escultura, da estátua. Quando vocês forem para o Rio de Janeiro, vão visitar a estátua, porque ela é maravilhosa. E ele faz uma coisa a mais, que é absolutamente fantástica, que também está no Museu da Arte. Ele tinha um criado. Esse criado era um escravo, ou escravizado, como se diz hoje, vocês me perdoem, mas eu ainda não estou habituado com as novas terminologias, estou muito velho, e um escravizado chamado Horácio. E o que ele faz? Ele faz um busto desse Horácio, e ele funde esse busto em bronze. Não é apenas um estudo em gesso, ele funde em bronze, o que significa que ele dá uma dignidade para essa escultura. E esse personagem tem uma dignidade maravilhosa. É um personagem já não é muito jovem, e tem um olhar, uma altivez, é arrepiante. Ele está no Museu del Homem, nunca ninguém trouxe aqui para expor no Brasil, e eu acredito que seja a única escultura de um negro feita no século XIX. As pinturas de negros são muito raras no século XIX. Existe uma ou outra. Né? O cérebro, Mário Simão, que foi herói. Quando a gente quer falar, pega um retrato, queremos um retrato de negro no Brasil, do século XIX, feito por um brasileiro. Vai buscar o Simão, porque é o único que tem. É o único que tem. E os outros são índios imaginários. E então, o papel desses artistas estrangeiros que vieram para o Brasil é um papel enorme, porque são eles que nos dão a documentação a respeito do nosso próprio país. Da mesma maneira como os escritores viajantes, que passaram pelo Brasil, nos dão. O que a gente sabe da cultura brasileira do século XIX é o que vem dos alemães, dos franceses, que entravam em expedições e que publicavam livros. E que nos dão essa ideia. Então, nós temos que ver justamente que o olhar estrangeiro é aquele que a nossa cultura não nos tinha proporcionado. Que é uma cultura realmente, que foi uma cultura realmente de muito, como se diz, muito cega. E para continuar falando bobagem, eu estou convencido que até hoje nós temos um peso muito grande de uma cultura que tem grande parte uma dimensão imaginária, sobretudo nas artes plásticas. Não é a cultura, por exemplo, norte-americana, a cultura das artes plásticas, dos pintores, dos artistas norte-americanos, desde sempre. Desde que eles tiveram uma pintura no final do século XVIII, eles passam o tempo todo se interrogando sobre o próprio país, fazendo retratos de si mesmo, fazendo retratos de personagens do país, do oeste, as transformações urbanas. Você tem os grandes pintores que atestaram as transformações de Nova York, que são fabulosos pintores. Isso no Brasil nós não temos. Isso no Brasil não existe. Se você vai procurar o quê? Você vai procurar paisagem? É sempre uma paisagem, a casinha do caboclo, bucólica, ou então um pequeno arrabalde. As mudanças de São Paulo
são pouquíssimos, e pintores desconhecidos, praticamente, que registraram. E eu acho que até hoje isso continua. Né? Eu acho que... e nós temos, por exemplo, na nossa literatura, não estou falando de toda, muito pelo contrário, tem gente que fez, tem um mundo, os nordestinos, né? Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, todos eles descrevem situações que eram situações prementes na época. Mas vocês vejam, há muito pouco romance urbano. É relativamente pouco. Se quiser, eu estou chutando de nariz, hein? Estou achando, mas vocês podem fazer uma lista. Nós encontramos muito menos romances, grandes escritores que fizeram uma grande obra, não é, que tem uma dimensão vinculada à cidade, do que escritores que fizeram uma obra vinculada ao campo e ao certo arcaísmo do campo. Para mim, é essa espécie de hábito de não ver aquilo que a gente tem dentro dos olhos. É claro que tem milhares de exceções, vocês podem me trazer milhares de exceções, mas eu estou convencido que existe uma diferença grande. Hoje, no século XIX, então, isso é facílimo, né, a demonstração. Ninguém vai acreditar que o mito do Gonçalves Dias tem alguma coisa a ver com alguma ideia de observação. Não tem. Tem a ver com erudição, vamos buscar os nomes dos indígenas, vamos achar no Tupi como é que eles falavam, olha que bonito esse nome, vamos inventar um nome magnífico que soa indígena, Iracema, e que, na verdade, é um nome simbólico, porque é o anagrama de América. E uma Virgem dos Lábios de Mel, olha que coisa mais linda. Só que isso não dá nem um pouco a ideia do que estava se passando já no século XIX, que era o processo de destruição dos indígenas. De jeito nenhum. Então, por que eu estou falando tudo isso, eu nem sei. Mas eu acho que é isso. E nessa história toda, um dos traços é que a presença africana na literatura brasileira escrita por brancos, que eu estou falando, e não a de hoje, a literatura do século XX, é pequena. Os personagens, quais são, será vocês que são especialistas em literatura, quais são os grandes personagens literários que a gente pode dizer, olha, como Bentinho, como Capitu, como Iracema, quais são os negros? Né? Tem o Bom Crioulo, mas que é uma absoluta exceção, um livro completamente revolucionário, e é uma absoluta exceção. Mas de cabeça é muito difícil, a gente não tem. Qual é o personagem negro, de fato, importante? Vocês vejam, a gente está falando dos Estados Unidos. A presença da pintura negra nos Estados Unidos está, como se diz, a presença dos negros da pintura é muito forte. E A Cabana do Pai Tomás é um livro absoluto abolicionista que tem um negro como personagem. A escrava Isaura é uma negra que não parece negra, é uma negra branca. Então, vocês vejam aí a diferença entre dois livros que tratam de temas que podem ser paralelos, mas que edulcoram a realidade que nós temos diante dos olhos. Alguém quer falar? Alice. Oi, professor. Oi. Eu tenho uma pergunta, mas eu receio que ela seja muito abrangente também, enfim.
Será que o senhor poderia falar um pouco sobre o diálogo, ou a falta de diálogo, não sei, entre a literatura brasileira e as artes plásticas no século XIX? Pergunto isso porque, do ponto de vista dos estudos literários, assim, num nível até mais básico, de escola, graduação, a gente tem mais contato com essa ideia dessa vivência artística, assim, entre pintores e escritores e tal, mas ali na semana de 22, né, já no século XX. E, enfim, gostaria de saber como é essa visão para o século XIX, se faz sentido a minha pergunta. Enfim. Faz sentido, sim, claro que faz sentido. Eu acho eu não sei se alguém... Se vocês não estiverem de acordo, por favor, protestem. Eu que eu quero, não gosto de ser falar e as pessoas ficarem dizendo, ah, sim, senhor, sim, senhor. Eu queria que vocês reagissem. Mas você veja, eu tinha acabado de falar aqui. O movimento do indianismo é um movimento que abrangeu a literatura, a pintura e a música. Então, existe um jogo de correspondências. Né? Os quadros indianistas, existem quadros indianistas, como existem romances e poemas indianistas, como existe o Guarani do Carlos Flores. E, então, você tem, de fato, uma espécie de nebulosa cultural na qual, muito forte, o indianismo teve um poder no Brasil, e mais do que isso, não apenas um poder erudito, um poder destinado só a pessoas sofisticadas. Era popular. Os romances indianistas eram romances populares, as pessoas adoravam ler. E vocês vejam, até a quantidade de nomes indígenas que saíram dos romances indianistas e que são usados, né? Foram usados, Araci, Ubiratã, Ubirajara, Iracema, são nomes de uma banalidade enorme, porque foram romances de grande popularidade. Então, foi um movimento de uma força imensa. E sim, seria perfeitamente possível fazer uma espécie de síntese de correspondências entre as obras indianistas literárias, plásticas e mesmo musicais. Talvez as obras plásticas sejam menos numerosas, a produção artística da pintura no Brasil relativamente restrita, mas como se diz, a literatura foi o grande... o que eu quero dizer é o seguinte, a literatura foi a grande locomotiva. A literatura indianista foi a grande locomotiva. E atrás dela veio a pintura, veio a escultura, veio a música. Então, eu acho que é isso. É esse o grande movimento artístico do século XIX. No final do século existe, em parte, uma pintura discreta, mas que corresponde um pouco ao naturalismo, mas, enfim, não tem o mesmo vigor que a pintura indianista. Quando vocês veem, né, eu estava falando dessa espécie de sequeira nas artes brasileiras, foi preciso um alemão chamado Grimm formar um grupo no final do século XIX para criar uma paisagem brasileira. Os pintores anteriores ao Grimm eram pintores considerados de história, pintores de retrato, pintores de cena, mas não pintores que pegavam o cavalete, como os impressionistas fizeram, ou como a escola de Barbizon fez, e ia para o mato para pintar. Isso apareceu no final do século XIX,
com alguns nomes, inclusive alguns nomes estrangeiros. Aquinete e Grimm. Enfim, mais alguma coisa? Ninguém protesta? Não, eu concordo com você, mas assim, eles tinham uma função, né? Esses romances do Alencar e outros, assim. Evidentemente eles têm uma função. Claro que eles têm uma função. Tanto que eles calharam no momento em que a recepção foi poderosa. Era um momento no qual nós estávamos tentando criar um passado para nós. Isso. Não é? Estamos tentando criar um passado para nós, e um passado onde, sobretudo, não houvesse escravidão e não houvesse negro. Isso. Como é que você faz para criar? Você vai para os índios do século XVI. Né? Exato. E aí você desvia o olhar. Você não vê mais os índios do século XVI. Como aquelas pessoas que viviam no Rio de Janeiro, que compravam roupas muito elegantes, ricos, vindo da França, que iam ao teatro, para quem o José de Alencar escrevia nos jornais, e que tapavam os olhos e os narizes dos tigres, não é? Os escravos que carregavam os dejetos. Né? Como? Os excrementos, né? Os excrementos para levar ao mar. Então, você tapa o nariz e não vê aquela realidade. Uhum. É um pouco isso que um pouco isso que eu estou sublinhando. Mas que eles têm um papel, isso não tem dúvida nenhuma. E um papel essencial, e nós temos que conhecer. E eu sou um fã absoluto do Alencar. Eu leio com prazer enorme. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo personagem, mas adoro os livros. Uhum. Tanto os livros urbanos, né, de um Rio de Janeiro um pouco provinciano, né? Provinciano, mas também um pouco imaginário, porque você tem coisas ruins, e quanto os romances indianistas, que são belíssimos, que são admiráveis. Tá? Eu gosto muito de Alencar. Eu estava relendo outro dia o Lucila, e assim, tem passagens ali que são de uma coragem da denúncia, né, da prostituição urbana. Sem dúvida. Eu imagino que foi aquilo, né? E livros, né, como Senhora, né, que vai inverter o papel, ao invés de ser o homem que compra a mulher com seu dinheiro, a mulher que compra o homem. Né? E isso é formidável, isso é absolutamente formidável. E esses livros são... Mas mesmo esses livros é um Rio de Janeiro que não convence muito. Quer dizer, o que a gente vê não é uma coisa... Não é podia se passar em Paris, podia se passar em outro lugar, que seria mais ou menos a mesma coisa. Mas por favor, leiam José de Alencar. Eu sou um fã do José de Alencar, e não estou falando isso dizendo que ele é um mau escritor. Eu estou dizendo isso que era assim, funcionava assim. Sim. O processo cultural produziu aquilo, e é aquilo que existe. Né? Felizmente, com homens de talento como ele. Fechar os olhos para os negros e também para quem eram na situação dos indígenas naquele próprio momento, né? Naquele próprio momento. É uma coisa... grande parte já estava confinada, né? E nós sempre tivemos, não é, essa visão de que nós temos que ter uma aparência. Nós temos que nos mostrar para os estrangeiros. Então, nós fechamos os olhos para aquilo que não estou falando hoje, hein, mas do passado. Nós fechamos os olhos para aquilo que nós temos vergonha e escondemos e queremos mostrar uma coisa bonitinha em termos de cultura e em termos de vida cotidiana. Professor, eu só tenho mais uma pergunta, assim,
se o senhor fosse resumir em uma ou duas palavras, né, o grande legado do século XIX para a cultura contemporânea, e como que o senhor vê pessoalmente a arte produzida hoje, né? Em termos de cinema, eu sei que o senhor também gosta bastante de cinema e de música. Eu gosto. Como que o senhor vê, assim, não há uma perda de qualidade? Olha, é difícil dizer isso, Ana, porque as coisas mudam e nós não temos as mesmas medidas para dar essas coisas. A gente seguia um pouco por aquilo que a gente tem mais afinidade, por aquilo que a gente tem mais afinidade. E eu acredito que existam hoje artistas que são artistas fortes, artistas poderosos, no campo das artes plásticas, da pintura. É claro que a gente pode dizer, uma época que tinha Carlos Drummond, que tinha Bandeira, né? Bandeira, que tinha Grandes Sertões Veredas, que tinha Graciliano Ramos. Lígia. Como? Lígia Fagundes Telles. Todos esses grandes escritores parecem que ficou atrás, ficou lá para trás. Hoje nós temos alguma coisa que é... E eu também não quero falar muito, nem posso falar muito, porque eu desanimo um pouco com literatura contemporânea. Então, eu leio pouco. Então, eu não sei muito na literatura contemporânea. Nas artes plásticas, existem algumas coisas que são interessantes. O nosso cinema é um cinema, eu acho, muito problemático, porque ele foi muito bombardeado pela televisão. Quer dizer, você, para chamar público, etc., você contrata atores de televisão que nem sempre são bons atores para cinema. E a gente tem muito poucos diretores que são diretores que sabem dirigir atores. Eu assinalo para vocês, porque eu fui ver anteontem um filme brasileiro que eu gostei muito, e que é Vitória. Ah, sim, com a Fernanda Montenegro, né? Do Andrucha. E gostei muito. É um filme enxuto, é um filme de um diretor que sabe dirigir atores, não só a Fernanda Montenegro, mas todos os outros. E justamente é um filme que traz o olhar para um mundo para um mundo próximo e de uma visão de uma realidade brasileira. Uhum. Não sei se alguém viu esse filme? Eu vi. Então, você vê, é um filme no qual existe uma pessoa que é de classe média, baixa, que conseguiu comprar o seu apartamentinho, que sofre com as modificações urbanas do Rio de Janeiro, que vive, é uma coisa assim meio neorrealista, né? Entra num mercadinho para comprar um frango, e aquele mercadinho meio que não tem nada do glamour do Walter Salles, por exemplo, aquela praia do Rio de Janeiro, gente rica, maravilhosa. Não é nada disso, é o contrário. E ele traz uma questão que, para mim, é uma questão muito, muito importante de ser assinalado. Você veja, quando a gente pega um filme como Cidade de Deus, o Cidade de Deus, para nós, tem uma espécie de exotismo. Ninguém vai à Cidade de Deus. Você vê como se fosse um outro mundo lá longe. Isso. Existe, mas
É que nem o western, né? Você vê assim meio exótico, não é o da minha vida. Ali não, ali é uma realidade, no Vitória é uma realidade urbana é, que é aquela que nós compartilhamos. Uhum. E e isso me pareceu uma grande vantagem. E tem uma coisa que é do ponto de vista ético, que eu gostei muito no filme, porque é uma ética não ética a Clint Eastwood, né? Você tem o herói, e aquele herói não cede, e aquele herói vai lá e faz o que deve fazer, e é fantástico. Não é nada disso. Não é o indivíduo que conta. O que conta é uma ética social. É. O que o personagem quer é que a polícia funcione, é que a cidade seja segura. E a luta dela é essa. E é admirável, quer dizer, como a gente sabe que é uma história real, Uhum. se eu estivesse na situação dela, eu teria feito como uma amiga dela que disse, olha, não posso mais continuar aqui, vou embora. Exato. É, lógico. Mas ela não, ela vai, não, eu quero que funcione. Eu quero que a polícia funcione. Eu não sou bandido, Uhum. eu tenho meus direitos, eu quero que se resolva isso. E isso eu acho uma coisa admirável. É uma coisa admirável porque nos leva para um campo que não é mais do individualismo. Quando saí do filme, eu pensei numa coisa que é muito frequente, né, na educação da classe média. Se o menino chega em casa e diz para o pai, aquele meu coleguinha bateu em mim. O que o pai diz? Vá lá e bata nele. Uhum. Você não pode deixar, né? Classe média é isso, não passa. Pode deixar barato, né? Deixa barato, vai lá, bate nele. Ora, é exatamente o que não se deve fazer. Se o menino chega e diz, olha, está havendo um desfuncionamento, ele não diz com essas palavras, mas ele está havendo um desfuncionamento, tem um menino que é agressivo dentro da minha sala, eu passo para os adultos, e os adultos têm que resolver o problema. Não sou eu, acrescentando mais violência, que vou conseguir resolver esse problema. Ora, essa mentalidade nós temos muito pouco no Brasil. Né? Nós não temos essa mentalidade do recurso às autoridades, e nós sabemos, como o filme também mostra, que elas funcionam muito mal quando funcionam. Enfim, eu gostei muito desse filme e recomendo. Não, ele é muito bom mesmo. É um ótimo filme. E depois é concentrado, é um filme enxuto, ele não é uma superprodução, ele não perde o foco, Uhum. também não perde e eu fiquei muito feliz em ver esse filme. Normalmente eu não fico feliz quando vejo filme brasileiro, mas esse filme eu fiquei. Gostou do não, eu ainda estou aqui? Olhe, eu acho que o filme tem 30 minutos que deviam ser passados em escola. Do momento em que a polícia entra na casa e do momento em que em que ela volta para casa e toma banho no chuveiro. Ela é presa, volta para casa e toma banho no chuveiro. Aquilo é de uma força muito grande. O resto me parece um pouco... o Walter Salles, para mim, né, se eu fosse escrever uma coisa, eu não escrevo mais nada, mas se eu fosse escrever uma coisa, eu diria isso. O Walter Salles ele tem uma dimensão sentimental muito grande, e o sentimentalismo dele é, às vezes, muito imediato. Então, você está na praia, o menininho, aí tem o cachorrinho que ninguém quer, mas que você sabe que no fim vai ficar e que todo mundo vai gostar. E depois o cachorrinho morre, que nem na novela. E isso, para mim, eu acho que é meio pegajoso. Na verdade, é um celofane ali, né? É uma embalagem. É um celofane de um rio de classe alta. Isso. De um rio de classe alta. E uma outra coisa também que eu achei que no filme, do ponto de vista da estrutura do filme, que isso, por exemplo, no Central do Brasil, eu não poderia fazer essa crítica, mas desse filme sim, é que ele quis fazer uma história, né, do personagem, e essa história ficou muito descosida.
Eu também acho. Então, você tem episódios. Aham. Né? Você tem episódio. Aí, o episódio, ela volta para casa e tal. Aí, o episódio, meu Deus, ela não tem mais dinheiro, ela vai deixar aquela casa tão linda, aquele paraíso que é o Rio de Janeiro, meu Deus, para ir para São Paulo, que inferno, né? É o castigo. Eu vou para São Paulo, é o castigo. Aí ela vai para São Paulo, aí você vê um episódio só para dizer que ela fez militância, ela se formou na advocacia, que depois ela fez militância em relação aos índios, e depois, no final, quando ela recebe, enfim, o atestado de óbito, e o filho que teve o acidente, e que é mencionado num minúsculo episódio de uma enfermeira que pede para ele fazer a assinatura, e, enfim, um momento sublime da Fernanda Montenegro, quando ela aparece na frente da televisão, né? Quando ela aparece na frente da televisão com Alzheimer. Uhum. E o problema é que essas coisas elas estão lá como para marcar os episódios da história, mas elas não fluem, elas não têm um foco, elas não se desenvolvem, tem muitas coisas carentes, eu acho. A gente não sai sabendo muito bem o que o marido de fato pensava, a gente sabe que ele era contra o regime, que ele ajudava as pessoas, mas enfim, né? E depois se sabe hoje que ele foi torturado, que ele foi enterrado várias vezes, que ele foi jogado no mar. Isso tudo poderia ter transparecido. Eu também acho. Né? Mas aí fica, não, eu vou olhar uma fotografia, meu Deus, como eu era feliz, e agora eu não sou mais. Eu achei aquilo um pouco... Né? Mas, enfim, é uma unanimidade o filme hoje, mas eu prefiro ainda o Victoria, que é mais... Sim, sem dúvida. Mais alguma coisa? Acho que a gente pode terminar. A gente queria continuar, mas a gente vai terminar, porque já faz 2 horas que você está falando, Jorge. Muito bem, então, fiquei muito feliz de estar com vocês. Foi um papo absolutamente descontraído. Se vocês disserem por aí que eu disse essas coisas para vocês, você nega. Mentirosos, e eu vou negar de pé junto. E fiquei muito feliz de poder falar com vocês Nós também. de uma maneira tão solta e tão agradável. E muitíssimo feliz de ter um grupo do século XIX que vocês estão organizando e animando. Olha, eu fico feliz de ouvir isso, porque você sabe que quando eu tive essa ideia, eu falei, ninguém vai aceitar, as pessoas vão falar, Beatriz, é muito simpático, mas eu não tenho tempo, mas olha, todo mundo aceita e participa. Claro. Tem várias pessoas estudando aqui em Campinas, que estudaram e que agora estão em outras universidades, no Rio de Janeiro, as artes do século XIX. E vale a pena se articular com eles, né? Sim, eu tentei entrar em contato com o Felipe Martinez, que foi se orientando, né? Mas Foi. ele não respondeu. Bom, ele está lá na Holanda, né? Ele está lá? Eu achava que ele estava em São Paulo. Não, ele está na Holanda. Bom, então foi por isso. Mas ele também pode fazer as coisas pela internet, o nosso grupo funciona pela internet. Mas você tem o pessoal do Museu Dom João VI, do Rio de Janeiro, que é muito bom, e tem, sei lá, a Maralice Cristo, em Uberlândia, que é excelente, que fez uma tese sobre o Tiradentes do Esquartejado. Tem o Martinho Júnior, que trabalha sobre o século XIX, tem algumas pessoas. E eu acho que daria para fazer uma coisa... Olha, depois, se você puder me passar os nomes deles, eu quero sim. Sim, claro, eu acho que eles vão ficar entusiasmados. Então, tá bom. Você quer participar do grupo? Com prazer, claro que sim. Desde que eu não tenha que fazer nada. Você teria que participar de vez em quando. De vez em quando, aí pode ser, claro. Indicar uns textos. Quer? Eu só não me peçam muito trabalho, porque eu estou muito preguiçoso. Não, já percebi, mas não tem problema. A gente fala assim, porque é assim, Jorge, nós temos basicamente 4 linhas de pesquisa. Literaturas, história, o núcleo do café, Sei.
Nós temos um núcleo do café, só tem Ótimo. gente boa lá dentro. Excelente. E tem a história da arte. Então, a Mari está na história da arte e ela está sozinha, não tem ninguém para ajudar na história da arte. Nós queremos alguém que nos... Eu vou mandar para vocês os contatos, então, se você achar que Claro. pode, e fico muito... E sim, com muito prazer. Então tá. Então, assim, aí você participa quando for possível para você, mas, Claro. por exemplo, a próxima leitura na nossa reunião, que nós temos 4 reuniões por ano. Sim. E, assim, a próxima leitura você poderia indicar. Aí a gente manda para todo mundo lê e quem aparece na reunião discute. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então você já está no grupo, tá? Tá bom. Aí você me passa depois os nomes dos seus contatos lá. Tá bom, tá bom. Então, adorei, muita saudade de você. Eu também adorei ver você e toda essa gente simpática. Muita saudade, muito obrigada. Foi um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Prazer imenso, meu. Um grande abraço.